Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Economia História, Economia sem enrolação. Pois é, galera, é o seguinte, peguei aqui o que importava para mim, coloquei nessa mala, a blusa do Vasco para dar sorte, obviamente, e tô pensando em ir embora do país. O que estão fazendo com o Brasil tá de sacanagem. Eu avisei aqui que isso iria acontecer. E aí ficava, né, tá querendo vender susto, vídeo trem fantasma, toda hora vídeo trem fantasma. Agora, bolsa caindo, dólar subindo, impostos na PQP, soca no furico da galera. E aí? Ninguém avisou? Ou eu vou ter que ficar igual o casamento? Eu que tô há 20 anos com a minha pessoa, avisei. Eu falei, porra, que isso ia acontecer. Deixa a blusa do Vasco aqui que ela vai me dar sorte nesse novo início de vida. Tá todo mundo pensando em ir embora do Brasil. E às vezes até ir embora para lutar lá fora contra o que está acontecendo, cara. Impressionante. E a minha área economia, vocês estão percebendo. Juros subindo, despesas do governo subindo pra cacete, e aí os impostos vão subir também. Daqui a pouco vamos trabalhar meio ano para pagar. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, tá imperdível. Quem não ficar até o final não é louco não, é maluco das ideias. Mas antes de eu começar, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e me diga nos comentários a seguinte questão. Se você hoje tivesse um patrimônio de 10 milhões de reais, você iria embora do Brasil? Muito simples a pergunta, sim ou não? Se você hoje tivesse mais de 10 milhões de reais, você iria embora do Brasil? Me diga aqui nos comentários, sem enrolação então. Bora falar primeiro sobre o fechamento da semana, depois o que está acontecendo no Brasil, porque é importante você prestar atenção. Na bolsa aqui brasileira tivemos uma queda, no restante dos ativos não dá para você reclamar do fechamento da semana, a gente vai ver um por um aqui, mas não foi uma semana tão desastrosa. Por que o Ibovespa caiu? Estresse na curva de juros, todo mundo esperando uma Selic maior, por isso tivemos essa queda de mais de 1% na semana. Então vocês estão vendo aqui que existia a possibilidade de chegar nos 135 mil pontos, muita gente até esperava isso, só que nas últimas semanas essas notícias de gastos do governo acabaram ofuscando qualquer outra boa notícia. E isso também impulsionou a alta do dólar. Olha o dólar aí, tava ali em 5,30, 35, 40, 45, já foi para 5,60 com tendência de alta. E é o que eu digo, quem não investe no exterior é louco. Não dá para você ficar de fora disso. Por quê? Pode ir para 3,50, que nem muita gente estava falando antes? Até pode, mas também existe uma chance de ir a 5,80, 5,90, 6, 6,50, 7. Não dá para saber a cotação do dólar. Então, quem não está investindo no exterior está perdendo uma oportunidade todos os dias. Do ganho em dólar e também dos ganhos lá fora, que têm sido muito bons, a gente vai ver. Já no mercado de criptomoedas, eu acho que foi uma boa semana. Os brasileiros estão negociando 90 bi em cripto. Ainda é pouco perto do todo, porque nós temos poucos investidores, mas é um mercado que pode crescer bastante. Bitcoin chegando aí nos 62 mil dólares, agora há pouco eu vi já estava quase 63 mil dólares. Altcoins também com muita volatilidade, mas algumas subindo. E o ouro segue sendo destaque, ampliando alta. E por que isso acontece? Incerteza no mundo. Então todas essas altas aqui históricas, 20 anos, 5 anos, tudo isso aqui nos últimos meses acabou sendo impulsionado pela questão das guerras. E esse é o destaque da semana. Eu tenho tirado o petróleo da listagem geral e falado de uma forma à parte. Por quê? Porque os conflitos estão impulsionando o preço do petróleo. Estados Unidos e Israel estão buscando mudar a política regional e o Irã segue elevando o tom, tanto que Israel está tendo que atacar a faixa de Gaza e o Hezbollah, dois locais diferentes, tudo sob o comando ainda do Irã. Com isso, o petróleo subiu quase 4% e eu coloquei o destaque aqui embaixo que petróleo é igual à inflação, sim, é igualzinho à inflação. A gente tinha ali o petróleo próximo dos 70 dólares e agora já está próximo dos 80 dólares. Falei rapidinho aqui, então Ibovespa queda, dólar alta, ouro alta, Bitcoin alta e petróleo alta. É perigosíssimo isso no momento em que o mundo está baixando juros. Esquece o Brasil, a gente vai ver o Brasil depois, mas o mundo está baixando juros. E sobre o conflito no Oriente Médio, tá na tela aí, o Brasil Paralelo fez um documentário muito bom mesmo. Eu olhei ainda há pouco, estava com 2 milhões de views já. Vou deixar o link aqui embaixo, quem quiser assista depois para se informar. Já no exterior, na Argentina, as bets também são um problema. Eles fizeram uma operação para derrubar quase 2 mil sites de apostas
A justiça notificou 14 influencers e celebridades, então o bicho também tá pegando lá. O Milei prometeu aplicar testes de competência para servidores públicos. Isso aqui seria um problema. Não que eu acho que os servidores públicos do Brasil são ruins. Tem muita gente boa, mas houve um aparelhamento. Então tem gente que fez um concurso, foi subindo ali por questões políticas e isso acaba derrubando toda a competência de quem é competente, porque você não consegue fazer as coisas ali, e a qualidade do serviço público. Também tivemos a notícia ótima da Argentina, que a inflação caiu. Foi a menor inflação desde setembro de 2021. Olhando no gráfico, quando o Milei assumiu, a inflação disparou, óbvio que ele teve que soltar preços, que estavam ali represados pelo governo, e agora a inflação começou a cair, já é menor do que antes dele ter entrado. Então eu já falei várias vezes, o Milei tá ali se segurando, não é fácil, o cara tá tentando, vamos ver se ele vai conseguir completar o mandato e, quiçá, uma reeleição para tentar continuar organizando a Argentina, que estava uma bagunça. Muito difícil organizar a Argentina. E caso ele organize, vai ser um pânico na esquerda brasileira. Na Rússia, aquelas notícias de sempre ainda envolvendo guerra, hackers ucranianos atacaram a emissora russa no dia do aniversário do Putin. Provavelmente esses hackers não vão acabar bem. E, lamentavelmente, o Putin chamou a relação com o Irã de prioridade e destacou uma visão semelhante. Que visão semelhante será essa, né? China é importantíssima no mundo, anunciou um novo pacote de estímulos à economia, mas o mercado não se animou não. Tanto não se animou que continuam as incertezas, os fundos estão vendendo as ações da China. É isso, cara, não adianta você ficar... Some um empresário, some um banqueiro, some um dirigente. Agora a gente vai tomar tal medida. O mercado não vai acreditar. Não adianta. A China está tentando estimular, principalmente o mercado imobiliário, mas é como se fosse um carro que você está empurrando, ele não está pegando no tranco. China que é importantíssima para a economia mundial, não só para a brasileira, mas diversos outros países. O Banco Mundial estima que a China vai crescer abaixo de 5% esse ano, e é pouquíssimo. Eu me recordo ali 2007, praticamente todos os anos ali do início dos anos 2000, a China cresceu muito, mas 2007 foi 14%. Então pensar em crescer 5% é um negócio devastador e coloca em risco, inclusive, o próprio regime chinês. Coloca em risco o regime chinês. Eles estão sinalizando tarifas para as importações de carros da Europa, já que a Europa está taxando também os carros chineses, então vai ficar uma briga. Eu sei que você está pensando, pô, Charlão, mas a Europa taxando carros chineses, para a Europa tá tudo bem. Mas se a China taxar carros europeus, não vai fazer diferença também para a Europa. Então para a Europa tá tudo bem. Não é bem assim, bichão. Os chineses compram muitos carros da Europa. Eu estava pesquisando, é um mercado importante. Então nós temos aqui marcas como BMW, Audi, Mercedes, que tiveram um impacto nas vendas desde os anos 2000 para cá. A venda em si de carros chineses vem subindo muito, mas olha só aqui destacando agora, BMW, Audi, Mercedes. É um mercado importante, cara. É um mercado importante e crescente. Agora eu incluí aqui para vocês no gráfico, vocês estão vendo a Tesla e a Porsche. A Tesla em azul claro e a Porsche em amarelo. É um mercado importante também para essas duas marcas. Então olha que interessante porque que você tem que assistir meu vídeo aqui todos os domingos. BMW, Audi, Mercedes, Tesla, Porsche. Esses carros vendem bem na China. Eu incluí agora mais uma montadora, dessa vez a BYD em roxo. E vocês estão vendo o crescimento da BYD. O que a China está fazendo com isso? Ao invés das montadoras de fora venderem na China, ela mesmo vai vender com a BYD. Então, para a Porsche, por exemplo, é um mercado importantíssimo, mas um mercado que já teve queda nas vendas. Depois, talvez no meu outro canal, eu grave um vídeo só sobre esse mercado de carros pelo mundo, que eu sei que vocês gostam, mas tem dados interessantes. Então, a Europa falou, ó, China, teu carro elétrico não vai ficar entrando aqui não, eu vou tarifar. Aí a China falou, tá bom, eu também vou tarifar os seus, que são os veículos de luxo, mas a própria China também já está fazendo veículos de luxo. Agora, óbvio que o cara que tem muito dinheiro, quer um Mercedes, quer uma BMW, quer um Audi, ele não vai querer um próprio carro chinês. Isso acontece, tá? Não vou discutir com vocês agora, depois a gente fala só sobre essa questão dos carros. E para finalizar essa parte do mundo, a gente precisa falar sobre os Estados Unidos. Começando pelo furacão Milton, graças a Deus perdeu força. Foi meio assustadora as notícias que a gente viu sobre o furacão. Ele deve ter um forte impacto na economia no curto prazo, mas não foi o que se esperava. Um outro ponto interessante é que a BlackRock tinha 10 trilhões em ativos, mas continua crescendo, já
passou de 11 trilhões. Muita gente acha que a BlackRock manda no mundo. Não é assim, tá? Chega de teoria da conspiração. Às vezes eu brinco, mas essa aqui não dá para você achar que a BlackRock é dona dessas empresas. Não é assim, é um fundo. Depois eu também explico melhor o que acontece. A Berkshire, que é a empresa do Buffett, reduziu mais ainda a participação no Bank of America, ou seja, o Buffett continua vendendo ações. Eu gravei um vídeo recentemente, vou deixar nos cards sobre essa questão da venda do Buffett, por que o velho está vendendo ações, mas também tem comprado algumas. E uma notícia que a gente não pode falar se é muito positiva nem muito negativa é a inflação nos Estados Unidos. Ela subiu, mas não subiu tanto quanto algumas pessoas esperavam, outras esperavam que ela subisse mais, outras menos. Então, a verdade é a seguinte, a inflação nos Estados Unidos e a própria economia está ali num patamar que não dá para você baixar o juro na velocidade que a gente gostaria. Tanto que eu estou tomando um fumo no meu ETF lá. Estou até ganhando um pouco, mas estou perdendo, nas últimas semanas, estou perdendo um pouco do meu ganho. Por quê? Porque a inflação e a economia, elas estão travadas num ponto que não dá para baixar o juro ainda como os americanos gostariam. Nós teremos novas baixas nos juros americanos, mas não vai ser na velocidade que a gente queria. Derrubar logo o juro, 2,5, 2, e aí seria uma festa no mundo. Tá segurando. Vamos ver talvez com as eleições, né? Então todo esse ponto da inflação americana reforça a questão de que não há pressa para cortar juros. Eles não têm pressa, mas eu tenho. Mesmo assim, a semana não foi ruim no mercado americano, foi até boa. Em relação às eleições, eu destaquei aqui, Kamala e Trump estão empatados em estados-chave, diz pesquisa. Só, diz pesquisa, não sei se é isso, porque eu andei fazendo as minhas pesquisas aqui e ao que tudo indica, o Trump já está bem na frente. Então, os estados aqui chave, o Trump e a Kamala estão empatados, tem um que a Kamala está melhor, outro que o Trump está melhor, vocês estão vendo aqui, na verdade até a Kamala está melhor, segundo algumas pesquisas, mas em muitos sites alternativos, o Trump está aqui na frente. Tem site falando que ele tem 50% de chance, mais, né? 56% de chance de vencer. E no site de apostas que eu acompanho, que estava em empate há pouco tempo, semana passada virou, agora o Trump está muito na frente da Kamala, então a minha opinião está aí na tela. O laranjão, por enquanto, será o próximo presidente americano. Então, ao que tudo indica aqui, pelas pesquisas recentes, por tudo que eu estou vendo pelos sites de apostas, o Trump já está bem na frente da Kamala. É uma garantia? Não, as coisas mudam o tempo inteiro. Tentaram já ir de arrasta para cima com ele 2 ou 3 vezes. Mas no momento, o Trump será o presidente americano se nada mudar. Falar agora sobre o Brasil, antes da situação que está super perigosa, dá o contexto do Brasil aqui. Saiu a inflação, os preços subiram 0,44 em setembro, muito por causa da disparada da energia elétrica, isso pode piorar. E alguns economistas veem o risco inflacionário. Os caras estão vendo o risco. Que risco? Já está acontecendo. Se fosse só risco, o governo não ia subir o juro, que nem subiu da última vez, e que nem pode subir. Então, economista vê o risco. Porra, é a mesma coisa que você olhar um carro sozinho, alguém colocar ele a 200 km por hora, eu vejo o risco do carro bater quando acabar a estrada. Não, vai bater. É óbvio que o carro vai bater quando acabar a estrada. E por isso, já estão precificando a Selic em 13,5, pelo amor de Deus. 13,5 a Selic. A gente falava em 9,5 aqui. Lembra dos meus vídeos no início do ano passado? Olha, lá no final de 2024, provavelmente a Selic vai estar em 9, 9,5, quiçá 8,5. Charlan, então você errou? Não! A Selic estaria 9,5 se o governo não estivesse fazendo tanta merda. Então não dá para falar, você errou. Não, era só não ter feito cagada. Por exemplo, o governo americano reduziu o juro. Nós tínhamos a expectativa, o governo americano vai reduzir o juro em setembro. Aconteceu. E o brasileiro teve que subir o juro. Por quê? Muita cagada na economia, tá? Deu uma acelerada. Eu sempre considerei esse governo ruim, deixei claro para vocês. Mas agora, nas últimas semanas, e principalmente nessa semana, acho que o governo está errando a mão de uma forma que pode dar uma cagada violenta. Tanto que isso já está expresso na curva de juros. Aí fica difícil alguém ir para renda variável se na renda fixa você tem um juro aí absurdo podendo ir para a praia com risco baixo, tá? O Senado aprovou o Gabriel Gallipo, então teremos um novo presidente do Banco Central da virada do ano. Isso aqui também é preocupante, na minha opinião. E o Banco Mundial elevou a projeção de crescimento do PIB do Brasil para 2,8, mas chama atenção para a trajetória da dívida. E eu também chamo. O Brasil vai crescer 5%, mas se ficar endividado em mais 10% lá do PIB, tudo, cara... O que adianta? Então, o Brasil vai crescer 2,5%, mas se a trajetória da dívida for ruim, não adianta nada. É o que eu já falei 1000 vezes.
Você chega aqui na minha casa, tá cheio de reforma. Poxa, Arlon melhorou de vida. Tô com um carro novo, cheio de reforma, uma moto elétrica e negativo no banco. Eu mudei de vida? Eu melhorei de vida? Eu melhorei momentaneamente. A hora que eu tiver que pagar a conta, eu tô ferrado, tá? Então fiz o resumo aqui da semana, em 2, 3 minutos. Agora vamos ao fato principal do vídeo. O que está acontecendo? Na minha opinião, estamos caminhando a passos largos para um Brasil com 50% de impostos. Em geral, no geralzão ali, na ponta do lápis, nós vamos pagar 50%. Esse ano não, no que vem não. Mas no ritmo que as coisas estão e com o envelhecimento da população, nós pagaremos 50%. E se não for mais, eu vou mostrar isso para vocês. Porque é um caminho sem volta. O governo vai te convencendo a pagar. Eu tenho amigos inteligentes, quer dizer, eu achava, né? Mas que parecem inteligentes e que acham, não, tem que taxar mesmo isso, tem que taxar aquilo. Agora os milionários, esse fetiche dos milionários, as pessoas estão ficando loucas. Então vamos ver aqui o que está acontecendo e por que você deveria me escutar dessa vez, já que você não me escutou no passado. Então, Brasil, será que teremos 50% de impostos? Olha, ao que tudo indica, o impostômetro não para de correr. Fazendo uma linha do tempo com vocês, todo mundo se recorda do imposto sobre os aplicativos, lembra disso? Ah, vai ter uma regulamentação da reforma tributária para taxar motoristas de aplicativo, hoje isentos. Isso aqui lá no meio do ano, tá? Antes nós tivemos a história do imposto do pecado, que vai taxar vinho, carro elétrico, cerveja, cigarro. Então, primeiro o governo tentou passar imposto sobre os aplicativos e uma hora vai passar. Está tentando alguma coisa. Tem o imposto do pecado que vai entrar, e aí nessa história do imposto do pecado, o governo vai meter uma porrada de coisa que não é pecado, carro elétrico, cara, tudo. Vão taxar bebidas pelo teor alcoólico, e aí o quanto ela faz mal, não faz, e aí o cigarro e tudo mais, tudo já é taxado, mas vão taxar mais ainda, vão taxar mais ainda. E aí libera as apostas esportivas. Mas a linha do tempo é o seguinte, olha quanta coisa o governo está tentando ou até conseguindo taxar. Imposto sobre imóveis, sua casa, imposto deles. Como a reforma tributária encarecerá os imóveis? Eu falei com vocês isso aqui, novos impostos sobre imóveis, impostos sobre heranças, reforma tributária pode quadruplicar impostos sobre herança, ou seja, estar morto não é uma desculpinha para você não pagar impostos. É isso aí. Ah, mas eu morri. Não interessa. Você pagou seus impostos? Não. Então levanta e vá pagar. Depois você vai para o inferno, ou para o céu, ou para o purgatório. Então, aplicativos, imóveis, do defunto, do pecado, o governo vai pegando tudo. E tem gente que é a favor disso, mas calma, não para por aí. Na reforma tributária, a expectativa é que nós tenhamos um IVA, um imposto, de quase 28%, que será o maior do mundo. Essa é a expectativa antes de nós termos o número concreto. Estão falando em 28, eu acho que pode ser mais. A Hungria, Dinamarca, Noruega, Suécia, eles têm um imposto alto, mas você tem o retorno lá. E não caberia tudo na tela. Eu demoraria 1 hora para ficar aqui falando sobre a taxa das blusinhas, o come-cota dos fundos exclusivos, os veículos elétricos que tiveram alíquota aumentada, tributação das offshores, ICMS sobre combustíveis. É tanto imposto que não caberia em um slide, tanto que o Haddad virou meme, o Taxade. E aí, com isso, eu acho que o governo ficou o quê? Uns 2 meses sem falar muito sobre imposto. Que começou a ter tanta coisa, imposto sobre compras acima de $50. Não, vamos cobrar acima, porque é um absurdo, quem compra acima e tal. Ok, depois imposto sobre abaixo, $50. Agora, vocês estão entendendo? E eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas é que na minha cabeça parece loucura conversar com pessoas que não entendem isso. Que o governo está olhando para tudo, querendo dinheiro. E eu vou mostrar no que isso aqui vai dar, tá? Então o brasileiro trabalha 150 dias para pagar imposto. Um estudo já está mostrando isso e vai piorar. Esses dias, inclusive, foram crescendo. Na década de 90, quando eu comecei a trabalhar, eram 102 dias. Agora são 151 dias. Então, na minha cabeça, o brasileiro vai trabalhar para pagar impostos. E aí, quando eu falo que tem gente defendendo, é porque o governo ele se especializou em colocar um contra o outro. Ele chega para você e fala, você é salariado, né? Sou. Então você está pagando imposto. O cara do Uber é malandro, não paga. Ah, o cara do Uber não é malandro? Então ele tem que pagar também. Aí vai lá no cara do Uber. Você sabia que quem investe em fundos imobiliários não paga imposto? Não, então ele tem que pagar também. Ele vai em todo mundo e ele te convence que você tem que se ferrar. Você tem que se ferrar. E o outro também. Ele nunca chega para você e fala o seguinte, olha, eu quero que você pague mais imposto. Por quê?
Porque eu quero comprar um avião, porque eu quero comprar um sofá de 400 mil, porque eu quero que todos os políticos tenham carro, telefone, combustíveis ilimitados, pago. Ele não te fala isso. Ele faz o quê? Ele coloca uma pessoa contra a outra. E aparentemente tem funcionado. E aí todo mundo está feliz em pagar impostos, o que é uma loucura. Você não pode ficar feliz em pagar impostos. Eu vou te dar uma aula em 1 minuto de economia. Tirem as crianças da sala. O governo te convence a se ferrar. Ele vira para você e fala, meu filho, fica pelado. Ah, mas ficar pelado? Pra quê? Fica pelado, confia em mim. Eu não te dou saúde, educação, segurança, tudo de graça? Fica pelado. Aí você vai lá e fica pelado. Agora vira de costas. Ah, não, pô, virar de costas não, governo. Porra, o que você vai fazer comigo? Eu não vou fazer nada, confia em mim. Aí a pessoa fica assim e vira de costas. Então o governo te botou pelado, te botou de costas, e aí no final ele fala, agora abaixa. Ah, não, mas abaixar eu não sei. Abaixar pra quê? Confia em mim, abaixa. Ah, eu não sei se eu quero abaixar. Toma um incentivo então. Toma um sabonete aqui, vai lá, abaixa agora, porra. Aí você vai lá, abaixa, o governo bota na sua bunda e você fica, porra, mas eu não sabia que o governo ia fazer isso. Ah, você não sabia? Você achou que ele te botou pelado, te botou de costas, jogou o sabonete pra quê? Pra você abaixar ele e botar na tua bunda. É isso que ele tá fazendo, quando ele convence uma pessoa a ficar contra a outra. E você abaixa pra pegar o sabonete, feliz da vida. Então pare de ser gado, cara. Pare de acreditar no governo, entendeu? E agora, essa semana, o governo veio com essa história de taxação dos milionários, que vai ser uma taxação dos dividendos indiretamente, eu vou mostrar. Então o Lula defendeu a isenção do imposto para quem ganha até 5 mil e criticou os dividendos. Então o que o Lula está falando? Olha, quem ganha dividendos, quem ganha muito dinheiro, está roubando o dinheiro do trabalhador. Olha, você tá ficando com o dinheiro do outro. Não, mas não é você que tá ficando com o dinheiro do outro, é o governo que tá ficando com o dinheiro de todo mundo, cara. É revoltante. E volto a falar, eu sou repetitivo, porque se você me acompanha aqui e não tá entendendo isso, você merece pegar o sabonete. O governo está dizendo que precisa taxar mais pessoas para isentar quem ganha até 5 mil. Só que quem ganha até 5 mil já deveria ser isento, é só colocar inflação. No imposto, o governo está querendo dar desculpa. E ele vai criar um imposto para quem ganha 1 milhão e depois é só ir descendo. Já criou mesmo, já fez o mais difícil. Aí você aí que ganha 100 mil, 200 mil por ano, vai se ferrar daqui a uns 5 anos. Porque você quis que o rico abaixasse para pegar o sabonete, mas quem vai ficar no banho é você. O imposto da vez agora é esse, seria o imposto mínimo para milionários. Então o Lula falou que tem que tirar de alguém o imposto, o dinheiro para poder dar essa isenção. Ele deu essas reportagens. Só que, vamos pensar aqui, o governo está falando que quem ganha 1 milhão por ano é um absurdo, é rico pra caralho, tá cheio de dinheiro. Mas 1 milhão hoje já não é 1 milhão de antigamente. Outro dia eu peguei até um Uber que falou que tava fazendo 1 milhão. Tô zoando porque tem a galera de Uber que é meio história de pescador, falou que tava ganhando 1 milhão. 1 milhão hoje já não é 1 milhão de antigamente. Corrigindo o 1 milhão lá da década de 90, hoje nós teríamos quase 8 milhões de reais. 8 milhões, cara. Então, para de pensar que é muito dinheiro, isso aqui vai atingir muita gente e depois o governo vai corrigindo. Você tem que aprender a se virar, a questão de se virar na aposentadoria também, cuidar do seu dinheiro. Aliás, se você está perdido aí nos investimentos, entre na minha comunidade. Essa semana teremos uma aula sobre investimento no exterior, entrou uma de milhas. Quinzenalmente tem as aulas lá. Se não for essa semana, é na outra, depende se você está assistindo esse vídeo em algum momento diferente, mas quinzenalmente nós temos conteúdo. Se você está perdido, não está conseguindo ganhar dinheiro, entre lá na minha comunidade. Inclusive o pessoal da comunidade mandou pergunta sobre a questão dos milionários, desse imposto, e o Kleber mandou essa daqui. Charlão, esse imposto seria pago por todos que recebem mais de 1 milhão por ano, CLT, funcionários públicos, políticos também, ou apenas quem tem prolabore? Até onde eu entendi, o governo quer criar esse imposto para milionários. Quem possui 1 milhão ou mais de renda anual, somando qualquer ganho, a alíquota seria alguma coisa entre 12% a 15% de toda essa renda, e a cobrança em ganhos de aplicação financeira, salário, lucros e dividendos também ocorreria. Então, estariam, dessa forma, taxando os dividendos indiretamente. Eu vou repetir. Você ganha lá 100 mil de salário por ano, já está pagando seus impostos. Mas você tem 900 mil de dividendos, alguma outra renda, juntou 1 milhão.
Aí o governo vai olhar, mas sobre esse 1 milhão todo, você pagou 15%? Ah, não deu 15%, deu menos. Então você vai pagar a diferença. Você vai pagar a diferença. Até onde eu entendi é isso, porque eles estão querendo criar. Ou seja, se você é um aposentado que tem 3 milhões de reais por ano em dividendos, você não vai pagar nada sobre esses dividendos. Ah, você não vai pagar porque você é malandro. Não, você não é malandro. Às vezes você trabalhou a vida inteira para juntar um dinheiro e receber dividendos. Aí o governo vai olhar e falar, opa, esse cara aqui ganhou 3 milhões no ano de dividendos, 2 milhões, 1 milhão. Tem que pagar 15% sobre tudo. Então ele não vai taxar o seu dividendo, mas ele vai taxar lá no final a sua renda que vem do dividendo. Então ele está taxando os dividendos. Depois é só baixar de 1 milhão para 500 mil, para 100 mil. Cara, isso é uma loucura. E não é para ajudar ninguém. A questão é que as contas públicas estão num momento muito preocupante. As estatais estão tendo rombo. As estatais voltaram a ter rombo. 7,2 bi em 2024. Maior rombo em 22 anos. E o Lula, além desse rombo, está querendo comprar avião para ele, avião para os ministros. Então o governo não está querendo taxar mais para melhorar a vida de ninguém. Ele está querendo taxar mais porque é dinheiro para avião, é dinheiro para campanha política, é prejuízo em estatal. O governo está virando um ralo. Vamos ver aqui mais uma pergunta lá da comunidade sobre esse tema. Caroline, taxando os super ricos é fazer eles saírem do Brasil? E o que irá acontecer? Aumentar a taxação dos mais pobres não sairá de graça. Pois é o seguinte, provavelmente teremos uma fuga de capital. O Brasil, inclusive, é o 6º país com maior fuga de milionários. Então nós já estamos vendo essa fuga, mesmo antes desses impostos. Olhando o mapa aqui do mundo, nós tivemos, até a data que foi feita essa pesquisa, menos 800 milionários no Brasil. E aí você pega países como a China, perdem muito milionário, mas os Estados Unidos, esse ano, até o momento dessa pesquisa, já tinha ganho quase 4 mil milionários. Então o que acontece é o seguinte, e lá tem impostos também, mas você tem o serviço de volta. O que acontece é quando você começa a taxar tudo, todo mundo, que querer tirar todo o dinheiro que a pessoa tem no bolso, quem tem condições vai embora. E não é que você vai abandonar o país, você pode morar em outro lugar e ficar vindo para cá. O que é que impede? Ah, mas aí é malandragem. Pô, malandragem, o governo está sacando, saqueando todo o seu dinheiro. E aí esse é o ponto. Taxar grandes fortunas tem sido inútil no mundo. Outros países já tentaram, só que quando você taxa grandes fortunas, você afasta mentes brilhantes, isso segundo um dos novatos aqui da Forbes. Taxar grandes fortunas e heranças leva à fuga de capitais e desestimula o investimento. A Noruega, por exemplo, fez isso e viu uma série de ricos e super ricos indo embora. A maioria dos europeus que tentou esse tipo de tributo, imposto, acabou desistindo. Então a conclusão aqui é a seguinte, historicamente, taxar fortunas e milionários não funciona. Impostos desestimulam a entrada de capital no país. Fuga de milionários e pessoas em massa e muitos cérebros importantes para o Brasil. E aí você tem que pensar na importância da diversificação dos seus investimentos. Por isso que eu falo, entre na minha comunidade. Eu te ensino a investir em cripto, te ensino a investir no exterior. Cara, uma série, te ensino até a viajar de graça com milhas e cartões. Entre na minha comunidade. Eu acho que eu consegui explicar para vocês a situação do mundo hoje, como as coisas estão, e que no Brasil o que está dando errado não é o governo querer cobrar das pessoas para ajudar outras. É que ele quer cobrar para tapar um rombo. Ele vai tirar o meu dinheiro. Ah, Charles, você está falando que você vai pagar. Eu sei que eu vou pagar, mas eu não vou pagar para alguém ter uma saúde melhor, aspirina no postinho. Eu vou pagar 1 milhão, 2 milhões a mais por ano para o governo poder ter um rombo nos Correios, para o governo comprar um jatinho. Então, se acha certo eu trabalhar que nem um cavalo por 40 anos, aí agora eu vou pagar 15% para o governo comprar um avião para cada ministro. Tá de sacanagem, cara. Se você não percebeu isso, aí você merece pegar o sabonete. Então, galera, ó, quer saber? Eu vou pegar minha blusa do Vasco aqui, minha mala, meu sabonete, porque sabonete tá caro, mas eu não vou abaixar, eu vou botar. E se você gostou desse vídeo, faz o seguinte, cara, se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e já vai me dizendo aí nos comentários, cara. Se você tivesse um patrimônio de mais de 10 milhões de reais, você iria embora do Brasil que nem eu? Me diga aí nos comentários aí se gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.